bactérias que a gente chama de enterobactérias, elas são bacilos gram-negativos fermentadores, tá? Então elas fermentam glicose. Então todas as bactérias desse capítulo, tá, são classificadas como enterobactérias, são bacilos gram-negativos fermentadores de glicose. Tranquilo até aqui? Tá? Fácil, né? Sim? Sim. Lembra que eu já falei pra vocês que Satanás é sujo? Sim. Né? Agora a gente vai começar a ver que Satanás é sujo. Lembra que antes a gente estava fácil, né? As micro estava bem facinho, que a gente tinha uma bactéria com uma patologia. Uma bactéria, uma patologia. Agora a gente tem uma patologia, 6, 8 bactérias. Mesma patologia. Tá? Então agora a gente vai começar a dar uma dificultada. Tá? Porque a mesma patologia, tá, vai ser causada por diferentes bactérias. Então são pequenos detalhes que a gente vai ter, tá, que vai diferenciar entre uma e outra. Então preste um pouquinho de atenção, tá, porque é uma coisa muito fina, tá, um detalhezinho simples que faz essa diferença, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos piorando então, tá? Aqui, ó, pensando em largar tudo e seguir, né, meu sonho de ser no Power Rangers. Só não viro que eu não entro na fantasia. Tô mais pra Mantibu. Bom, o negócio é participar. Né? Bom, então a classificação que a gente tem. Tudo que a gente vai estudar hoje, tá nessa tabelinha. Simples, né? A divisão, tudo que a gente está tratando são bacilos gram-negativos. Aí a gente subdivide em enterobactérias, que são fermentadoras de glicose, tá? E as não fermentadoras, certo? Das não fermentadoras, a gente tem Pseudomonas e Acinetobacter como as nossas principais bactérias desse grupo, tá? Então, tanto Pseudomonas como Acinetobacter são de ambiente hospitalar, tá? Então elas vão estar presentes Pera, o colega soltou a chapa. Tá? Elas são de ambiente hospitalar. Toda bactéria que eu falo que é de ambiente hospitalar, ela tem característica, tá, de apresentar alto padrão de resistência, tá? Então, só por ela ser de ambiente hospitalar, ela constantemente está sendo apresentada diversos antibióticos em diversas frações. Por isso que ela pode desenvolver resistência a múltiplos antibióticos. Certo? Até aqui? Tá? Então, trago aqui para vocês, todas crescem em Agar-Macconk, tá? Por que elas vão crescer em Agar-Macconk? Qual que é a característica do Agar-Macconk? Vocês tiveram na prática, lembra da aula? Ele é seletivo, diferencial. Seletivo para quem? Para gram-negativa. Coincide? Perfeito. Diferencial para quem? Fermentadora de quê? Lactose. Aí a gente consegue diferenciar este grupo, tá? A gente tem lactose positiva, lactose negativa, tá? Então todos aqui a gente vai semear no Agar-Macconk, vai crescer em Agar-Macconk. Aí a gente tem uma característica desse grupo, alguns são oxidasa positiva, outros oxidasa negativa. Então a oxidasa variável, vai depender da bactéria para apresentar a oxidasa. E todas aqui são de ambiente hospitalar. De frequência de aparição, tá? Frequência clínica que a gente vai ver sim ou sim como profissional, a gente sempre vai ter contato com Pseudomonas e Acinetobacter, tá? Pseudomonas com prioridade, tá? Já ouviram falar de Pseudomonas aeruginosa? Não? Já? Pseudomonas, ela tem uma característica própria dela. Lembra da aula de meio de cultivo, tá? Que vocês cultivaram, depois a gente pegou aquela colônia, né, e abriu a placa, tinha aquele cheiro delicioso de flores do campo? Não tinha, né? Flores do campo do inferno, né? Que a maioria das bactérias tem um odor desagradável, né? Um odor forte, mais fétido, tá? De processo de fermentação, certo? Então fica com aquele odor muito forte. O que ocorre com a Pseudomonas? A Pseudomonas tem uma característica que o odor dela é agradável. A literatura traz pra gente que tem cheiro de house de uva verde, né? Eu acho muito refinado, né, o odor de quem descreveu isso,
né? Porque eu não consigo chegar assim, né? Pega Pseudomonas, um house, né? Eu não consigo chegar no mesmo cheiro. Mas, comparado com outras bactérias, realmente a Pseudomonas tem um cheiro agradável, um cheiro adocicado, tá? E eu não consigo chegar nessa descrição de house de uva verde, né? Mas ela tem esse cheiro agradável que a gente consegue. Quando a gente pega paciente contaminado por Pseudomonas, a gente vai ter essa característica, que a secreção liberada pelo paciente tem esse cheiro mais adocicado, tá? É um cheiro que a gente já consegue diferenciar. E tem uma característica da secreção, desse pus produzido, tá? Pela Pseudomonas, que é a coloração, tá? Ela tem uma cor própria, que é verde, tá? Ela deixa o pus verde, tá? Vocês já viram secreção verde? Já? Já tiveram uma unha encravada, né? Que ficou ali latejando com o puzinho? Quando estourou aquele pus, deu aquela, né? Nutella esverdeada, né? Aquele creme de pistache, né? Ó. Ele é esverdeado, né? Sei lá, verde tipo ali, sei lá. É um verde tipo ali, né? Que é um verde muito específico. É verde. Não é um verde folha, não espera ser um verde forte. É um verde clarinho, um verde tipo esmeralda, tá? Vai nesses tons aí de verde mais claro, e foge daquele verde marcante, o verde folha, tá? É um verde mais clarinho que forma essa secreção, tá? E ela tá muito associada... Ah, chegou os gêmeos. Chegamos. Pra amanhã, né, pessoal? Esse é o mais velho, esse é o mais novo. É o Pink e o Sete? Não, são gêmeos, são univitelinos. Então, a gente tem essa característica, sempre vai estar associado com a infecção hospitalar, mas a gente também tem essa característica da presença dela, principalmente quando tem essas unhas encravadas na vida aí, tá? Que forma esse tipo de secreção. Tranquilo até aqui? Vindo para as fermentadoras, todas nesse grupo, tá? Todas fermentam glicose, tá? Então, todas vão ser fermentadoras de glicose. Todas crescem no agar-macon, aqui também, tá? E todas nesse grupo são oxidasa negativa. É uma característica própria desse grupo também, tá? Então, sempre que tiver oxidasa negativa, eu penso que pode ser uma dessas. Porém, aqui eu também tenho bactéria que é oxidasa negativa, tá? Então, mas uma característica própria do grupo, que todas são oxidasa negativa. Temos redução de nitrato a nitrito também. Todas desse grupo aqui, tá? Vão fazer essa redução de nitrato a nitrito. Onde a gente vê nitrito presente? Lembra que eu falei para vocês? Se a gente tiver um exame de urina e aparecer nitrito positivo, é quem? E. coli. Daí veio Satanás, deixou sujo, né? Porque várias ali vão produzir infecção urinária. E todas vão ter nitrito positivo. Falei que o demônio era sujo, mas nós é de Jesus, mas vai ser Satanás, tá? Temos características próprias. Qual que é a diferença? A gente vai ter públicos, tá? Se atentem que algumas bactérias têm públicos específicos. Algumas vão causar infecção urinária especificamente em pacientes internados. Então, o paciente está internado, durante a internação ele apresentou uma infecção urinária, vou pensar nesse público de bactéria. Tenho pacientes idosos em asilo, tá? Pacientes idosos que fazem utilização de sonda, opa, já são focados nessas bactérias. Aí eu vou fugindo da grande maioria, tá? Então, se atentem principalmente a públicos alvos, tá? Que eles apresentam. E a diferença desse grupo a gente se dá pela presença de lactose. Quem é lactose positiva? E. coli, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Dessas quatro aqui, a gente tem bactéria de prioridade ou todas são importantes? Hã? Quem acha que tem de importância aqui? De ordem de prioridade que vai aparecer com maior frequência pra gente é literalmente na ordem que dá. Ah, tinha uma parede. Isso aqui tinha um passo a mais pra mandar pergunta.
É na ordem de que está escrito. E. coli vai aparecer com maior frequência, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Nessa ordem que está descrito, não vou mais para trás. Jurava que eu tinha um passo a mais. Nessa ordem que está descrito ali, é a ordem de aparição de maior frequência. E. coli a gente vai ver, tá, com prioridade. Segundamente, Klebsiella, depois Enterobacter, aí Citrobacter, tá? Nessa ordem de prioridade. Agora nas lactose negativa. Vou chegar perto. Parede violenta. A gente tem Proteus, Providência, Salmonella, Shigella e Serratia, tá? Aqui a gente tem bactérias de importância clínica, ou todas são, ou nenhuma é, ou como é. Temos ou não? É na ordem que está ali também? Entra também. Salmonella, Shigella, tá? São as principais que a gente tem. Proteus também vem, tá? Proteus está muito associado à infecção urinária, tá? Com formação de cálculo renal, tá? Então, quando a gente tem formação de cálculo renal por estruvita, tá? Cristais de estruvita, se meu exame de urina vem cristais de estruvita, eu penso diretamente em Proteus, tá? Serratia está muito associado a pacientes hospitalizados, entubados, que apresentam pneumonia pós-intubação, tá? Aqui são as principais bactérias que a gente vai estudar, que fazem parte desse grupo, tá? A gente tem E. coli, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus e outros. Quer dizer, tudo que está naquela tabela a gente vê hoje, tá? Pouca coisa. Vou falar mais alto, então. Não gosto de microfone. Tá? Características gerais a gente tem nesse grupo. São bacilos anaeróbios facultativos. O que são bacilos anaeróbios facultativos? O que significa isso? Ele precisa ou não do oxigênio? Precisa? Não, naturalmente, tá? Anaeróbio facultativo naturalmente não cresce com oxigênio. Porém, apresentado ao oxigênio, ele se adapta. Tá bom esse tom? Sim. Agora vem a sala do lado reclamar que eu tô gritando. Tá? Então, bacilos anaeróbios facultativos fazem parte, bacilos aeróbios, tá? Quer dizer que são bacilos que necessitam de oxigênio. Lembram do processo de respiração? Né? Então, aqui, esse primeiro, tá? Anaeróbio facultativo, ele começa fazendo fermentação. Porém, se apresentado a oxigenação, tá? O oxigênio, ele vai fazer respiração, tá? Então, ele faz essa alternação, tranquilos? Fermenta uma ampla variedade de carboidratos, possuem estrutura antigênica completa, alguns, tá, produzem toxina e temos fatores de virulência também agregados a esse grupo. Temos algumas bactérias como E. coli que fazem parte da nossa microbiota intestinal, certo? Então, quando elas estão presentes ali na nossa flora, não são patológicas, tá? Elas provocam patologias, tá? Porque elas são oportunistas, certo? Agora, a gente tem bactérias que, quando presentes na nossa flora, tá? São patológicas. Que eu estou falando de Salmonella e Shigella. Só delas estarem presentes na nossa flora, tá? Elas vão ser classificadas como patológicas. Vão me provocar uma patologia. Elas não são naturais dali. Tranquilos? Como que a gente pode chamar as bactérias desse grupo? Posso chamar de enterobactérias, bacilos gram-negativos entéricos, bactérias entéricas e coliformes. Já ouviram falar principalmente de coliformes? Sim. Né? Aonde vocês veem bastante coliformes? Banheiro? Não, fala a descrição, perdão, falei errado. Banheiro tem bastante mesmo, né? Agora, onde a gente vê bastante descrição de coliformes? Vocês já olharam a fatura de água de vocês?
principalmente no mês de dezembro, tá? Por legislação, toda empresa de distribuição de água tem que fazer o controle de coliformes fecais, tá? Então eles fazem esse controle todo mês de dezembro, a cada 6 meses, e o mês de dezembro principalmente, ele traz o relatório de todo o ano, tá? Das análises. Toda água potável, tá? Possui coliformes, tá? Ninguém está limpo, nem a água, tá? Então, o que acontece? Quem está apresentando um nível aceitável, que é um nível baixo de coliformes, tá? É considerado água potável. Então a gente tem uma quantificação, uma quantidade mínima, tá? Que é aceitável de coliformes. Acima dessa quantidade, né? É dado como água não potável. Aí você tem que se controlar essa quantidade, tá? Por isso que as empresas fazem isso, tá bom? Vamos aqui, como que a gente classifica, tá? Os principais grupos dessas bactérias. O primeiro principal grupo, a gente tem patógenos primários com alta virulência. Nesse grupo entra salmonela me provocando febre, tifoide, gastroenterites. Temos também shigella provocando disenteria bacilar. Temos nesse grupo Yersinia também. Agora, o maior grupo, tá, que a gente vai ver com maior frequência, tá, são os patógenos oportunistas, tá? Que a gente tem as infecções nosocomiais e comunitárias. O que são infecções nosocomiais? Hospitalares, tá? Aqui a gente tem E. coli, tá? Provocando infecção urinária, sepse e diarreia. Klebsiella associada à pneumonia e infecções urinárias. Entra, ninguém tá vendo. Dá bom dia pra ela, gente. Bom dia. Obrigado. Nem grampeou? Não, vai grampear. Eu não tenho grampeador. Vai na função docente. Tá, vou voltar já então. Volta já. Quando você vier, você apresenta. Klebsiella, ok? Proteus, tá? Provocando infecções urinárias e formação de cálculos, tá? Enterobacter, Serratia, Citrobacter provocam infecções hospitalárias, tá? Aqui tá bem resumidinho para facilitar a vida de vocês, tá? As associações. Outros menos frequentes que a gente quase não vai ver, se vocês tiverem muita sorte no azar de vocês, vocês vão encontrar Morganella, Providência e Heterodiccinella, tá? Vamos aqui. Entra aí, Fran. Sai correndo. São bacilos retos, tá? São bacilos gram-negativos, retos. Alguns possuem flagelos e alguns possuem cápsula, tá bom? Características gerais desse grupo de identificação. Todos são oxidasa negativo, tá? Fermentam glicose. E o grupo se subdivide em lactose positiva e lactose negativa, tá? Então a gente tem a subdivisão. Aproveitando que você chegou aí, Fran, responde pra gente, já que você... Uai, chega chutando os outros, que é agressivo, vou nem perguntar, não chega nem perto. A parede já me bateu hoje, já apanhei demais essa sala. As principais patologias provocadas pelas bactérias desse grupo. A principal, com mais frequência, é infecção do trato urinário, tá? Então, infecções urinárias. Principal bactéria causante de infecção urinária, vocês lembram que é E. coli, provocando aproximadamente 80% de todas as infecções urinárias que a gente tem registradas no mundo, tá? Aí aqui a gente vê que tem outras bactérias, tá? Aqui já está dando uma dica. Klebsiella, proteus estão associados à formação de cálculos, tá? E produção de ureasa. Então a gente tem essa subdivisão. Vem cá, agora você vem aqui na frente. Fala oi pra ela de novo, gente. Oi! Oi! Agora você vai falar seu nome, se apresentar, de onde você veio. Gente, Tá, obrigado. Pode ir. amo. Próxima vez entrega cedo.
Passa vergonha. Acabou a ligação? Ah, queria tanto conversar, não sei nem o que. Tá. Enterobacter e Citrobacter vai estar provocando infecções urinárias em pacientes hospitalizados. Então, meu paciente vai estar internado durante a internação, seja ela qual seja o motivo dessa internação. Se durante essa internação ele apresentou uma infecção urinária, são essas bactérias que eu vou pensar primeiro, tá? Porque ela está associada a pacientes já hospitalizados, tá? Tranquilo para diferenciar? Tá vendo que por mais que todas provoquem, né, infecção urinária, a gente tem os públicos-alvos. Quando eu falo de uma infecção urinária geral, comunitária, paciente, nem vocês não estão internados, não tem nenhum problema, tá? Apresentar infecção urinária. Vou pensar primeiro em quem bebê? Ó, o bebê da mamãe. É tudo. O bebê já está. O bebê Sanches, né? Só que o real come dele, o bebê. Eu penso em quem? E coli, tá? Infecções comunitárias, é a principal fonte, tá? Agora, meu paciente apresentou formação de cálculo, certo? Cristais, apresentou urease positiva no meu exame de urina, tá? Vou pensar em duas. Eu tenho Klebsiella e Proteus. Agora, se formou cálculo, tá? Cristais de estruvita, eu penso diretamente em Proteus, tá? Graças. Agora, se eu tenho um paciente hospitalizado, seja ele por qualquer motivo. Hoje eu tô atacado. Até eu não tô me aguentando. Tá? Ai, gente, é o que tá tendo. Hoje meu máximo tá sendo meu mínimo. Tá? Tanta coisa na minha vida, história de Deus. Então, se eu tenho paciente hospitalizado, seja por qual motivo for, tá? Durante a internação ele apresentou infecção urinária, eu vou pensar em Enterobacter ou Citrobacter. Então a gente consegue diferenciar, tá vendo? Por mais que várias estão apresentando o mesmo padrão de infecção, certo? A gente consegue fazer as diferenciações pela clínica do meu paciente. Isso é clínica, tá? Então, a gente vai conseguir diferenciar, certo? Lembra que eu falei? Satanás é sujo, mas nós é de Jesus, tá? Tranquilos? Segunda principal patologia provocada, tá? Infecções intraabdominais e biliares. Vai estar provocando apendicite, colicistite, tá? E abscessos hepáticos. Aí eu tenho E. coli, Klebsiella, Enterobacter e Proteus. Algumas aqui a gente vai ver, tá? Que vão estar associados com maior frequência ou não. Quando eu falo de abscessos hepáticos, eu sempre tenho que identificar qual segmento do fígado a gente tem. Quantos segmentos do fígado a gente tem, para saber em qual segmento específico do fígado tá sendo provocado esse abscesso. E Fran, quando você foi o nosso último voluntário a entrar, não deixa chegar perto, tá chutando tudo, né? Quantos segmentos o fígado tem, já que você estava no WhatsApp? Anatomia, gente, 2, semestre passado. Vamos ver quem? 4. Multiplica. Acertou. Tá? 8 segmentos a gente tem no fígado, tá? Quando a gente tem um abscesso hepático formado no segmento 8, o segmento 8 ele é medial, posterior e superior, tá? É o pior segmento que a gente tem para acessar. Toda vez que a gente tem um abscesso formado no segmento 8, a gente nunca vai pensar em bactéria, tá? Porque a gente tem um parasita que provoca abscesso hepático no segmento 8. É uma característica própria desse parasita, tá? Então toda vez a gente tem que sempre identificar em qual segmento do fígado, tá, tem esse abscesso. Do 1 ao 7 pode ser essas bactérias, tá? Agora no 8 a gente não pensa, tá, em bactéria. Pode ser ocasional pelo parasita. Tranquilo? Que é semestre que vem, aguarda. Então, ansiosa, micro 2. Né? Vamos passar agora. Se você não passar, demora mais um semestre para chegar na informação. Mas estamos aí todo ano. Né?
Terceiras patologias associadas: pneumonias e infecções respiratórias. Principal bactéria provocando Klebsiella pneumoniae. O nome não é sugestivo? Facilita, né? Vai provocar pneumonia lobar, tá? Meu paciente vai ter expectoração de muco, tá? Gelatinoso. Vai ter hemoptis. O que é hemoptis? Exato. Nossa, vocês estão arrasando hoje, também eu, né? Tosse com sangue, tá? Então, meu paciente vai apresentar essas características, certo? Quando eu tenho Enterobacter e Serratia, tá? Para mim diferenciar, eu tenho pacientes internados, intubados com ventilação mecânica. Então, meu paciente está entubado, está internado, está entubado, tá? E posterior ao procedimento de intubação, ele desenvolveu pneumonia. Aí eu não vou pensar na principal, eu vou pensar nessas duas, tá? Porque elas estão associadas a esse público-alvo. Tranquilos? Bacteremia e sepse. Qual que é a diferença de bacteremia e sepse? Bacteremia tem sintomas? Não. Bacteremia é a presença da bactéria na corrente sanguínea, né? Porém, com ausência de sintomatologia. Então, ele não vai apresentar sinais de sintomas, certo? Sepse, meu paciente tem a bactéria na corrente sanguínea, porém apresenta clínica. Ele tem sinais e sintomas. Tranquilos até aqui? Temos E. coli, Klebsiella e Enterobacter e Serratia provocando, tá, essas patologias. Serratia tem uma característica de apresentar alto padrão de resistência a múltiplos fármacos, tá? É uma característica própria desta bactéria. Tranquilos até aqui? O paciente pode internar por pneumonia da célula pulmonar e depois evoluir com outro tipo de bactéria ou não? Ele pode, porque ele vai estar suscetível, né? Quando a gente inicia um tratamento. A troca do Enterobacter? Não, trocar dessa para essa, não. Tá? A não ser que você tratou e precisou entubar por N motivos, né? Aí só que você já eliminou. Só que se você entrou com uma infecção primária, vai seguir nela, tá? Ele vai estar associado daí a outras infecções, não a esse caso. Tá bom? Tranquilos até aqui? Fácil, né? Vamos piorando? Essa é só a introdução ainda, gente. Eu nem comecei as bactérias. Quinta, patologia associada: infecções de feridas e tecidos brancos, tá? Proteus mirabilis está associado a infecções de úlcera por pressão e pacientes queimados. O que é uma úlcera por pressão? Sempre está em paciente, associado a pacientes acamados. Então o paciente tá, ele é acamado, ele precisa ser movimentado, certo? Quando não ocorre essa movimentação, o que ocorre? Pera, a chapa dá uma soltada aqui, tá? O peso do paciente, tá, com contato direto, gera esse atrito, tá? Onde ele está deitado, no colchão, no lençol, ali que ele está encostando, e isso vai criando uma lesão, tá? Vocês têm alguma úlcera por pressão? Geralmente a gente tem deformidade por pressão, tá? Principal que a gente consegue visualizar, dedos dos pés, né? Quem usa sapato fechado, o dedo dá uma deformadinha de encaixar, né? Aí fica sempre aquele dedo, principalmente o dedão com aquela quina, né? Tem quem usa muito sapato fechado, forma aquela quina no dedão, tá? Se você fica por muito tempo sequencial, tá? Sem movimentar, isso pode acabar lesionando e se tornando uma úlcera de pressão, tá? Então, quando o paciente apresenta essa úlcera de pressão, é uma porta de entrada, porque é uma lesão, tá? Então, a gente pode ter esse processo da contaminação. E pacientes queimados também têm uma porta de entrada, tá? Pelo processo da queimadura, tá? Também abriu essa porta. Providência, tá? Comum em infecções de catéteres urinários em residências geriátricas. Então, quando eu tenho... Vem cá, meu bem. Quando eu tenho, tá? Idosos que estão no asilo, tá? E fazem utilização de catéter. Obrigado. Fala bom dia para a colega. Bom dia!
Então, aqui eu tenho o público-alvo. Quando os pacientes são pacientes idosos que estão no asilo, tá? Eles vão ser utilizários de catéteres urinários, então vou pensar primeiro nessa bactéria. Sexta patologia associada, meningite neonatal, igualzinho Streptococcus agalactiae, sendo provocado por E. coli K1, né? Mesma clínica, mesma coisa, não muda nada. 3 bactérias provocando meningite neonatal. Olha que delícia, né? 2 a gente diferencia pela hemólise e a outra a gente vai diferenciar pelo quê? Gram, tá? Porque as outras são cocos gram positivos. Aqui eu tenho bacilo gram negativo, tá? Então a gente vai conseguir diferenciar através do quê? Cultura, ELISA e PCR, tá? Então é o jeito que a gente vai fazer essa diferenciação. Sétima patologia associada, a gente tem infecções oportunistas em hospitais, tá? Enterobacter e Citrobacter apresentam uma grande variedade de resistência, tá? Já a Serratia está associado, também apresenta alta resistência, mas está associado, tá, a casos de infecções em UTI, tá? Especificamente, tá? Com contaminação de soluções intravenosas, tá? O que seria contaminações de soluções intravenosas? O paciente internado na UTI. Acesso, tá? Contaminações de acesso. Então, teve essa contaminação. O ambiente da UTI a gente classifica como contaminado, certo? Então, essa contaminação nesse paciente pode ser dada de que maneira? Ou não foi feita a asepsia na pele do paciente na hora da punção, tá? Aí, pelo ambiente, a pele estava contaminada, ou na hora do preparo, tá, da medicação ou dos materiais, se contaminou, tá? O material da punção. Então, vai sempre estar associado ao ambiente da UTI. Tranquilos? Fácil, né? Aqui um resuminho dos fatores de virulência. Tá vendo como eu sou legal? Fiz até uma tabela, né? Para facilitar a vida de vocês. Mas isso aqui vocês vão em casa, né? Mas aqui tá certinho a bactéria, fator de virulência e as patologias que as bactérias estão associadas. Facilita muito a vida de vocês, tá bom? Vamos começar agora o capítulo 15? Vou tomar água, porque eu cansei de gritar. E aí, Fran? Você tá agressivo hoje, dando gêmeos? Falta do quê? Ela falta do quê? Ela fez assim, Bora, E. coli. E. coli, tá? É a nossa primeira bactéria, que agora a gente está entrando no capítulo 15. Agora a gente está começando a aula de hoje. Até então era só uma introduçãozinha, tá? Bem básico, bem tranquilo, né? Não foi básico, foi de boa, né? Então, quando a gente fala de E. coli, a principal, tá, patologia que vem na nossa mente vai ser sempre infecção urinária, tá? Porque ela provoca 80% de todas as infecções urinárias comunitárias, tá? Que são infecções urinárias que não têm um público-alvo, tá bom? Temos fatores de virulência da E. coli porque ela possui fímbria, tá? Hemolisina e cápsula, tá? Então, são fatores próprios da E. coli, tranquilo? Temos diferença. Vocês sabem diferenciar os tipos de infecção urinária? Quais tipos de infecção urinária a gente tem? Alta e baixa. Sempre a gente começa com infecção urinária. Infecção urinária baixa. Ah, só porque eu ergui a mão. Ah, eu falei pra vocês que o demônio é sujo. Tá? Então a gente sempre começa com infecção urinária baixa. Infecção urinária baixa, infecção do trato urinário baixo, a gente chama de cistite, tá? Ela pode evolucionar para uma infecção urinária
alta. Infecção do trato urinário alto, que a gente chama de pielonefrite, tá? O que o meu paciente vai apresentar com cistite, infecção do trato urinário baixo? Meu paciente vai ter disúria, dor ao urinar. Vai apresentar polaquiúria, aumento das micções, tá? Apresenta também hematúria, presença de hemácias na urina. E piúria, presença de leucócitos na urina. Essa é a clínica da minha infecção urinária. Pielonefrite, tá? Não tratei esse paciente, tá? Ou foi tratado errado. Essa infecção subiu, tá? Meu paciente vai apresentar o que com pielonefrite? Dor na fossa renal, tá? A gente faz o diagnóstico simples, rápido, eficaz pela clínica, tá? É uma manobra que você dá um soco nas costas do paciente, né? Lembra, o paciente é amigo, não é inimigo, né? Então um soquinho de boa, tá? Não é pra machucar. É uma manobra bimanual que a gente faz, é uma manobra semiológica, tá? Que é punho-percussão, ou sinal de Jordan, tá? Que a gente faz. Nada mais é, mão dominante, tá? Eu sou destro, então minha mão direita, eu fecho. Mão esquerda, minha mão de apoio. Minha mão esquerda eu vou posicionar na fossa renal do meu paciente, tá? Minha mão dominante eu vou dar um soquinho, tá? Não é um soco tão leve, tá? Por quê? O intuito dessa pancada é criar uma vibração, tá? Não é criar uma lesão. Lembra? Paciente é amigo, não é inimigo, né? Pra gente sair na porrada, tá? É pra só criar uma vibração. Então eu tenho que dar um solavanco para criar essa vibração. Posso fazer só com uma mão? Se eu só tenho uma mão, posso, porque a gente tem gente que só tem uma mão, né? A manobra descreve pra gente que é uma manobra bimanual, tá? Então a gente tem que utilizar, mas se eu só tenho uma mão disponível, consigo com uma mão, tá? Só tenho um cotoco, também, tá? A gente tem que criar a vibração, porque a gente tem que ser inclusivo, né? Então se o profissional não tem o membro, também consegue fazer, tá? A gente precisa criar essa vibração na fossa renal. Quando positivo, o paciente é muito doloroso para o paciente, tá? Essa manobra a gente faz ou com o paciente sentado ou com o paciente em pé. Geralmente o paciente está sentado, tá? A gente faz, se for positivo, o paciente ele vai saltar, ele vai ter a reação de fuga, tá? E ele vai reclamar de dor. Alguns gritam, outros ficam né? Porque dói. Pro paciente é extremamente doloroso. Agora, se você faz uma pessoa que não tem nada, a pessoa só vai sentir aquela pressão que passou e não vai causar nada. Por quê? Se a gente tem uma infecção, a gente tem um processo de inflamação associado, tá? Então, é doloroso, porque a inflamação o paciente não tem que ter dor, calor, rubor, tumor, né? Então, para o paciente vai ser doloroso. Por isso que a gente tem que criar essa vibração, que essa vibração vai ativar, tá, a dor no meu paciente, tá? Ativando essa dor, tá, a gente consegue fazer o diagnóstico clínico. Punho-percussão ou Jordan, com G, tá? Temos duas cepas, tá, de E. coli que apresentam um padrão de multiresistência, tá? Que é a O25B e a ST131. Essas duas cepas de E. coli apresentam alto padrão de resistência. Tranquilos até aqui? Sim? Vamos dando uma dificultada então, tá? Tá muito fácil. Vamos para os 6 tipos de E. coli, provocando as nossas 5 tipos de diarreias. A primeira, E. coli enteropatogênica, provocando uma diarreia mucosa. O que é uma diarreia mucosa? Uma diarreia com presença de muco, tá? Mas a gente, como profissional, a gente precisa olhar aquela secreção, tá? Aquela diarreia e identificar, saber que aquela diarreia é uma diarreia mucosa, porque a gente tem que dar nome para a diarreia, a gente tem que especificar, porque aqui a gente tem 5 tipos de diarreias, tá? E cada uma provocada por um agente diferente. Então eu tenho que saber diferenciar. Já falei para vocês, não repetir. Como médicos, infelizmente, a gente vira um sommelier de secreção. A gente tem que olhar as secreções que o paciente libera, né, e saber identificar. Gostando, a gente gosta.
ou não, tá? A gente tem que saber identificar e diferenciar, tá? Então, o que é uma diarreia mucosa? Como que a gente poderia olhar, né, e identificar como uma diarreia mucosa? Já viu papinha de bebê? Né? Sabe papinha que você compra aquela, né? Fica meio assim, né? Papinha de bebê, tá? É como se fosse uma diarreia mucosa, fica naquela consistência de uma papinha. Sabe quando você pega a maçãzinha, você raspa a maçãzinha pro bebê? Fica aquela coisinha assim, tá? Aqui ali vai aparecer uma diarreia mucosa, esse aspecto, tá? Segundo, eu vou ter a E. coli enteroinvasiva provocando uma diarreia mucosanguinolenta. O nome começou com muco. Então, é a principal característica dessa diarreia. Tá? Então vai ser uma diarreia, como sendo uma diarreia mucosa, porém com presença de sangue. Só que não é um sangue vivo, tá? São estrias de sangue. Então a gente vai olhar aquela papinha de bebê ali e a gente vai ver pequenos coágulos, tá? Pequenos pontos, tá? Com presença de sangue. Que é diferente, o outro só vai ter a papinha. Tá? Só vai ter a diarreia com muco, tá? E não vai ter sangramento. Quando a gente vê pequenas estrias, pequenos coágulozinhos dispersos, tá? Já mudou o aspecto da diarreia. Então, uma diarreia mucosanguinolenta. Terceiro, eu vou ter a E. coli enterohemorrágica, provocando diarreia com sangue. Aqui sim eu tenho sangue ativo, sangue vivo. Tá? Quando eu olhar, eu vou ver que o bolo fecal que saiu no meio dessa diarreia está disperso ali, mas tudo está invólucro a sangue. Tá? Então, na hora que eu olhar, eu não tenho dúvida do que é uma diarreia sanguinolenta, tá? Uma diarreia com presença de sangue. Próxima, eu tenho a E. coli enterotoxigênica, tá? Ela produz shigella-toxina. Tá? Shigella-toxina é produzida pela shigella, tá? Ela é sabor shigella, tá? Ela é E. coli que produz a mesma toxina da shigella, ela é menos eficiente. Ela vai causar uma diarreia aquosa. Essa toxina provoca uma diarreia aquosa. Então a gente vem de novo aqui, ó. E. coli enteroagressiva, eu tenho diarreia aquosa. E a E. coli difusa aderente, eu tenho diarreia líquida. Qual a diferença de uma diarreia aquosa para uma diarreia líquida? Hã? Aquosa. Como que vai ser a diarreia aquosa? Hã? Transparente? Mais clara? E a líquida? Vocês já tiveram diarreias líquidas, tá? Sabe quando você vai ter aquele momento de... Vou fugir da câmera. Sabe quando você vai ter aquele momento de rei, né? Que você vai no vaso, né? No troninho, né? Você senta lá, tipo assim, e, né? Chapiscou, como se estivesse revogando tudo, chapisca tudo, né? Que sai só o líquido e fragmentos perdidos das fezes. Isso é uma diarreia líquida. A diarreia aquosa vai parecer, sabe por quê? Danete. Ela é pastosa, tá? Sabe caldinho de feijão grosso? Né? Daqui a pouco o almoço. Tá? Ela tem essa característica mais pastosa, tá? Ela é todo, o conteúdo, tá? Intestinal ali, foi todo diluído de uma maneira mais uniforme e ela se torna mais pastosa. A líquida não, a líquida o próprio nome diz, é líquido, tá? Aí ela tá, o fragmento intestinal tá solto ali no meio, tá? Tranquilos até aqui? Tranquilos, tipo de diarreia? Podemos seguir? Então, trouxe fotos, tá? E. coli enteropatogênica, tá? Vai provocar diarreia mucosa. Não falei pra vocês que parecia, tá? Papinha de bebê, olha lá, ó, maçãzinha raspada, né? Sabe quando vocês vão comer banana com aveia, que vocês amassam banana? Né? Fica assim, né? Nessa consistência assim, ó. Vocês que são fitness, né? É fitness. Quando você for fazer a próxima banana com aveia, meninas, lembra, tá? Então, a gente sempre tem essa característica. E. coli enterohemorrágica provocando diarreia com sangue. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver o sangue ativo e a gente vê fragmentos, tá? Ali do bolo fecal solto nessa diarreia, mas tudo está invólucro, tá? A sangue.
Então, olhando ali, não tem dúvida, tá? Que é uma diarreia com sangue, né? E. coli difusante aderente, uma diarreia líquida, tá? Quem aí já foi mãe? Aqui, ó, tem uma mãe com a filha. Quando ela era criança, ela não teve uma diarreia dessa? Que vazou a fralda, veio parar na nuca, né? Aquela delícia que você pega a criança querendo descartar a criança junto com a fralda, né? Que é aquela diarreia líquida. Ela literalmente é muita água, é bem líquida, tá? O conteúdo intestinal ali tá tudo bem diluído e sai com bastante líquido, tá? A E. coli enteroinvasiva, tá? Provoca diarreia mucossanguinolenta. É uma mistura dessa textura com presença de sangue. Tá vendo que eu falei para vocês que a gente tinha a característica da diarreia mucosa com pequenos coágulos de sangue, que a gente chama de estrias de sangue? A gente consegue ver pequenos pontos de sangue, aqui a gente chama de estrias, tá? Tranquilos? E aqui a gente tem a E. coli enteroagressiva provocando diarreia aquosa. Aqui, nítido, a gente consegue olhar para essa foto e falar: o guerreiro perdeu, porque foi no caminho, né? Não conseguiu chegar, né? Ele foi alto, né? Foi, né? É quase um litro, né? Saiu assim na pressão. Pá! Tá vendo que ele tem a consistência, né? Quase de um tutu de feijão, né? Tá? Mas ele tem essa característica mais, tá? Vasculosa geral. Tá? Tranquilas diarreias, meu povo? Então, sim ou sim, a gente tem que saber olhar a diarreia e classificar, dar nome para ela, porque cada tipo de diarreia é um agente causal diferente. Tranquilos até aqui? Sim? Intervalinho, 10 minutos para vocês. Vou deixar travado aí na diarreia. Tranquilas diarreias? Sim. Fácil, né? De boa para diferenciar. Vamos para o diagnóstico. O que a gente solicita para o nosso paciente? Tá? Cultivo, serotipificação e PCR. Podemos solicitar também microscopia eletrônica. Temos disponível microscopia eletrônica em qualquer lugar? Não. Então vamos trabalhar na realidade. A gente tem cultivo, serotipificação e PCR disponível em qualquer lugar. Então é isso que a gente vai solicitar para a gente fazer a diferenciação também, tá? Tranquilos? Tratamento. Lembra que eu já falei para vocês? Todo paciente com vômito, tá? Com febre e com diarreia, a gente classifica ele como, doutora? Já que você está em pé, voluntária. Como que a gente classifica o paciente? Eu achei que ela se levantou para falar, né? Dei a palavra. Tá? Como desidratado, tá? Então, qualquer uma dessas três, vômito, diarreia e febre, o paciente está perdendo líquido, tá? Então, ele apresenta um perfil de desidratação. Então, a gente sempre é obrigado a reidratar, tá? Então, quando tiver caso clínico disso, se vocês não colocarem reidratação, tá errado. Não vão ganhar nenhum pontinho, tá? Porque tem que ser associado. Se não adianta nada eu entrar com antibiótico e não reidratar, a clínica do meu paciente não vai melhorar, tá? Eu preciso reidratá-lo, tá bom? Então, vou passar uma reidratação ou oral ou intravenosa. Vai depender do perfil da desidratação do meu paciente. Vocês vão receber, tá? O caso clínico vai estar descrito, tá? A desidratação em cruzes, em até 4 cruzes, tá? Então vai vir escrito bonitinho lá em até 4 cruzes. Uma cruz de desidratação, tá? Reidratação oral. A partir de 2, intravenosa, tá? Então a gente sempre tem que ter essa atençãozinha, tá? Uma cruz é leve, o paciente pode se reidratar em casa, fazer tratamento em casa, ambulatorial, não tem risco, tá? Agora, a partir de 2 já é moderado ou severo, a gente fica com esse paciente para observação, tá? Entramos com antibiótico, podemos utilizar pimetropin, tá? Ceftriaxona ou azitromicina, qualquer um desses, tá? Então a gente escolhe o que está disponível na unidade e faz a utilização. Todas as bactérias desse grupo, tá? Estão envolvidas com contaminação, tá? De água, solo e alimentos contaminados.
tá? Então a prevenção sempre vai ser o consumo de água potável e alimentos que não estejam contaminados, tá? Então é fácil, porque é o grupo todo, tá? Então a gente já grava de uma vez e já entra de uma vez para isso, certo? Vamos começar agora um a um. Primeiro, a E. coli enterotoxigênica, ETEC, tá? Agente causal da diarreia do viajante e diarreia infantil. Lembra que eu já falei da diarreia do viajante para vocês? Né? Característica, quando a gente vai viajar para um lugar diferente, geralmente está associado com viagens ao litoral, tá? Você vai viajar para lá, chega lá, você comprou, foi lá na CVC, parcelou, né, em 12 vezes uma viagem para o Natal, passar uma semana lá em Natal, né? Aí você vai passar 5 dias lá em Natal. Chega lá, 2 primeiros dias é só, né? Por quê? Teve competição de floras. Porque você tem a sua flora, você chegou no local, fez consumo de alimentos e bebidas, tá? Com a contaminação de lá, você teve essa competição e está apresentando a diarreia do viajante, tá? Diarreia infantil é a segunda maior causa, tá? De diarreia infantil em crianças menores de 5 anos, tá? A ETEC. A primeira, quando eu tenho uma criança menor de 5 anos apresentou diarreia, a primeira coisa que eu vou pensar é rotavírus, tá? Então a primeira coisa, tem uma criança menor de 5 anos com diarreia, a primeira coisa que eu penso é rotavírus, tá? Não sendo rotavírus, não sendo uma infecção viral, aí eu vou pensar em ETEC, tá? É a segunda maior causante da diarreia, tá? Em crianças menores de 5 anos. A gente tem, tá? Através da transmissão de água e alimentos contaminados, mas essas cepas obrigatoriamente aqui, tá? Vão ser as causantes. Então, quando eu falo de ETEC, eu estou falando dessas. 06, tá? Perdão. O6, O8, O25, O78 e O148. Então, essas são as cepas, tá? De ETEC, que provocam. As cepas de E. coli que provocam, são classificadas como ETEC, que vão provocar ou diarreia do viajante ou diarreia infantil, tá? Para crianças menores de 5 anos. Mecanismo, como que ocorre? Elas apresentam pílis, tá? Esse pili vai se aderir à mucosa intestinal, vai evitar que no processo da diarreia seja eliminados, então essa bactéria fica ali presente, provocando o quadro diarreico, tá bom? Temos interferência, tá? Na adesão nos enterocitos intestinais e a gente acaba tendo interferência também na absorção de nutrientes, porque tem o estímulo do peristaltismo aumentado. Diagnóstico, especificamente para ETEC, a gente tem PCR e ELISA, tá? Entrando. Tratamento, a gente tem reidratação oral. Por que aqui eu não tenho a opção de uma reidratação venosa? O anterior estava. Tá? Quer dizer que a diarreia que vai provocar por ela é autolimitada, tá? E não causa um perfil de desidratação de moderada a severa. Como é uma diarreia autolimitada com poucas deposições, tá? Então não vai me causar uma desidratação de moderada a severa. É uma diarreia tranquila, tá? Vocês já tiveram uma diarreia tranquila? Ou estão vivendo uma diarreia tranquila? Né? São poucas vezes que você vai no banheiro, né? Então isso não tem uma interferência tão grande no nosso sistema. Por isso que a reidratação é oral, tá? Antibióticos, a primeira linha, posso utilizar azitromicina ou rifaxina, certo? Antidiarreicos, tá? Loperamida, o famoso Imosec, né? A gente vai utilizar só se o meu paciente começar a apresentar uma alteração. Então é para ser uma diarreia autolimitada, tá? Com no máximo 5 deposições, quando ele começa a apresentar alterações disso. E a diarreia, tá? Começa a ser mucossanguinolenta, tá? Então eu vou apresentar essa alteração. Aí eu tenho que suspender essa diarreia. Então eu entro daí com antidiarreico, certo? E entro com antibiótico e avalio o meu paciente. Só que a partir do momento que eu entro com antidiarreico, tá? Eu mudo a reidratação. Aí sai de oral para intravenosa. Que eu vou reclassificar o meu paciente. Tranquilos?
Prevenção é sempre a mesma coisa para todo mundo, tá? Consumo de água e alimentos que não estejam contaminados. Diagnóstico, tá? Lembra que eu falei antes que a gente não utilizava cultivo, né? Que estava fora ali. Aqui a gente já entrou para uma cepa específica. Então aqui a gente tem ELISA e PCR com predominância. É o que a gente sempre vai estar utilizando nesse caso, certo? Pera. É isso aqui primeiro. Inverti no slide. E. coli enteroinvasiva, tá? EITEC, é a produtora de shigella-toxina. Ela é similar à shigella, só que ela é menos eficiente que a shigella, tá? Então ela vai produzir a mesma toxina, vai provocar na fase inicial, tá, uma diarreia aquosa, tá? Então a gente vem pra cá, depois eu volto com esses slides. Tá confuso, é para distrair a mente. Quadro clínico, eu tenho um período de incubação de 10 a 18 horas. Então meu paciente inicialmente vai apresentar uma diarreia aquosa, tá? Qual a diferença? Se eu tenho a shigella e se eu tenho a E. coli produtora de shigella-toxina, qual que vai ser a diferença se as duas vão me causar essa toxina e essa toxina provoca esse perfil de diarreia? O tempo. A E. coli, ela é aguda, 10 a 18 horas. A shigella, vocês vão ver que é de 12 a 4 dias. 12 horas a 4 dias. Então ela é mais crônica, demora mais para aparecer, tá? Então aqui o tempo é reduzido. Então você teve a contaminação no mesmo dia, tá? Que é 10 a 18 horas, então dentro do mesmo dia, você ainda já vai apresentar os sintomas, tá? Duração, tá? 5 a 7 dias e ela é autolimitada. Ela não tem perfil, tá, alto. Então meu paciente vai ter poucas deposições, é mais controlado, certo? Temos complicações raras, tá, que é o megacolon tóxico, só que a gente só vai desenvolver isso neste caso especificamente, tá, da E. coli produtora de shigella-toxina. Pode vir aqui, meu bem, não tá fazendo nada essa caminhada. Nesse caso que a gente tem essa produção, a gente não utiliza antibiótico, tá? É contraindicada a utilização de antibiótico. Tá? Oi, fala oi pra turma. Fala oi, turma, faz amizade. Né? Obrigado. Tá solteiro? Os meninos perguntam aqui. Vou baixinho. Tá. Vamos aqui, foca. Esquece o extraconjugal ali. Tá. Aqui a gente é contraindicado utilizar antibiótico. Quando a gente faz a utilização de antibiótico, tá? Vindo aqui, a gente estressa a bactéria, tá? Lembra? A bactéria estressada produz toxina, tá? Então a gente não utiliza antibiótico, porque a utilização de antibiótico, tá? A gente tem que evitar. Isso vai provocar aumento da liberação das toxinas, tá? E a gente tem o risco de desenvolvimento da síndrome urêmico hemorrágica, tá? Que é uma complicação provocada por ela. Tranquilos até aqui? Não utilizamos antidiarreico porque retrasa a eliminação da bactéria. E o uso de antidiarreico especificamente para essa E. coli, tá, pode fazer com que desenvolva a forma grave e rara do megacolon tóxico, tá? Porque vai reter essa bactéria ali, essa bactéria vai continuar ali produzindo toxina e vai fazer essa expansão, vai fazer com que o colo cresça, tá? Pelo excesso de toxina, por isso megacolon tóxico. Tranquilos? O que essa toxina, vai estar provocando? Ela aumenta o dano endotelial, tá? Sobre os capilares glomerulares, tá? E quando a gente tem essa lesão instaurada, a gente tem a formação da síndrome urêmico hemorrágica, que é uma complicação. Então, quanto mais quantidade de toxina a gente faz essa bactéria produzir através da utilização de antibiótico, tá? Meu paciente vai acabar se tornando um paciente renal, tá? Por quê? O tratamento a gente entra, tá? Com uma hidratação intravenosa agressiva, tá? Por que agressiva? Se eu não vou usar antibiótico, não vou usar antidiarreico, meu paciente não vai seguir com a diarreia?
ele não vai seguir desidratando? Vai. Então a gente precisa evitar isso, tá? Diga, doutor. É preguiça? Eu não tomo. Tá? Então a gente precisa evitar, tá, a desidratação severa para o paciente. Por isso que a reidratação a gente chama de agressiva. É grande volume porque ele está perdendo grande quantidade. Tá? Temos também a plasmaferese, só que não temos plasmaferese disponível em todas as unidades. Tá? Então o que a gente faz? A gente segue com a hidratação venosa agressiva, tá? E vai monitorando os eletrólitos, principalmente creatina. Quando ela bate acima de 2, a indicação de hemodiálise, tá? O paciente vai para diálise. Aí a partir do momento que ele vai para diálise, certo? Aí é o nefro que vai passar o perfil da hidratação, tá? Porque ele tem que fazer o cálculo em relação à diálise, certo? Então a gente só vai fazendo monitoramento. Como um clínico, a gente entra com a reidratação, tá, agressiva e vai monitorando eletrólitos. Creatina partiu, tá, acima de 2, aí eu já faço a indicação de diálise e esse paciente se torna renal. Tranquilos? Fácil? Daqui? Tratamento. Acabei de falar que a gente não usa antibiótico, né? Não tem antibiótico ali? Porque Satanás é sujo, tá? Normalmente a gente não usa antibiótico para esse paciente, mas quando esse paciente apresenta uma clínica moderada, severa, tá? A gente tem que entrar com antibiótico. Aí a indicação, tá? A gente vai aplicar ou azitromicina ou cipro, mas a gente vai fazer a hidratação intravenosa e a gente vai fazer a internação desse paciente em monitoramento. Quer dizer o quê? Que essa diarreia que é para ser autolimitada, lembram? Ela não é autolimitada. É para ser poucas deposições dias, até 5 deposições dias, tá? Então, o que são deposições? Evacuações, né? Quantas vezes faz cocô, né? Então, quando eu falo deposições, é quantas vezes faz cocô. É para ser até 5 por dia, tá? Passou de 5, tá alta essa quantidade, e passou o tempo de ser autolimitada, né? E segue. Aí a gente vai reclassificar. Quer dizer que não é um diagnóstico simples, tá? Ele já está como moderado ou grave. Aí sim a gente entra com antibiótico, tá? Então a gente tem que avaliar o tempo que o paciente está e a quantidade que ele está indo, certo? Tranquilos aqui? Complicado? Pode. Você deve. Você tem que avaliar a clínica. Uma clínica simples a gente não entra. Então você tem que ir no começo. Quanto tempo esse paciente está com essa diarreia? Né? Quanto tempo ele está apresentando isso? Para saber se você entra ou não com antibiótico. Passou do tempo que ela tem que ser autolimitada, passou desse tempo, né? Opa, já não é uma diarreia simples. Era para ter acabado, não acabou. Então ela não é simples, ela está moderada ou grave. Tá? E a gente avalia a quantidade de deposições e o tempo que ele está. Tá? A gente vai associar também a desidratação. Ele vai apresentar um nível de desidratação maior. Tá? De boa até aqui? Então vamos acelerar. Deu uma aceleradinha para a gente conseguir terminar. Sepsemia por E. coli. A gente tem sepsemia sendo provocado em adultos, tá? E recém-nascidos principalmente. Quando eu falo em recém-nascidos, tá? Eu tenho ausência de GM materno, tá? A transmissão é vertical ou infecções nosocomial. Quando eu falo, tá, de ausência, quando eu falo de recém-nascido, perdão, tá? Que tipo de imunidade o recém-nascido tem? Que tipo de imunidade a gente tem? Quais imunidades a gente tem? Inata e adquirida, tá? Recém-nascido vai apresentar que tipo de imunidade? Inata, só? E adquirida? Adquirida, ele está desenvolvendo, não está ativa, tá? Por isso que recém-nascido sempre vai ser grupo de risco, tá? Para infecções. Por quê? Ele está desenvolvendo o sistema imune dele, tá? Então ele ainda não está eficaz. Por isso que sempre entra recém-nascido como grupo de risco em todas as infecções que a gente pegar. Já vai, menina? Já vou. Ai, Deus abençoe o caminho. Amém. Tá? Vai na sombra que tem sol. Tá?
Em adultos, tá? Provocando através de imunossupressão, infecção do trato urinário complicados, tá? E catéteres venosos. Temos as duas cepas que me chamam mais atenção, que lembram que são as cepas multiresistentes de E. coli, que eu falei para vocês, que é a O25B e a ST1, tá? ST131, tá? Então, quando a sepsemia é provocada por essas duas bactérias, me chama mais atenção porque essas bactérias apresentam um padrão de resistência muito alto. Então, o tratamento do meu paciente, tá? É diferenciado. Mecanismo de invasão é sempre uma complicação. Então, quando eu falo que é através de uma ITU, que nem eu falei ali, tá? Essa ITU começou como? Alta ou baixa? Baixa, tá? Então, é sempre uma ITU baixa que evoluciona para uma ITU alta, tá? Por que a gente tem a associação de bacteremia com pielonefrite, que é uma ITU alta? O que ocorre no rim? Filtração? Né? A filtração ocorre na onde? No glomérulo, né? Quando a gente tem essa contaminação ali, nesse processo de filtração a gente não tem acesso aos capilares, né? A bactéria também vai ter acesso aos capilares, tá? Então, a contaminação, a associação de pielonefrite, tá, com bacteremia é muito alta, certo? Por causa da proximidade. Então, a bactéria está ali na zona, então ela está tendo contato direto, tá, com os capilares. Então, para ela entrar em um capilar e causar uma bacteremia, é muito fácil, tá, e muito simples para ela, por causa da localização. Então, quando a gente tem, tá, uma sepsemia provocada por um foco inicial de uma ITU, é por isso que era uma ITU alta, se tornou uma ITU baixa, uma cistite, se tornou uma pielonefrite, se tornou uma bacteremia, da bacteremia se tornou uma sepse. Tranquilo isso? Tá? Meningite neonatal provocada por E. coli. Quem provoca? Qual E. coli que provoca meningite neonatal que eu falei? E. coli K1, tá? Então vai provocar exatamente o mesmo quadro clínico, tá? Do Streptococcus agalactiae, tá? Mas a predominância de meningite neonatal é de Streptococcus agalactiae, tá? E. coli K1 vem em segundo lugar. Tranquilo até aqui? Terminamos E. coli, viu que era pouca coisa? Vamos entrar em Klebsiella. Klebsiella, tá, é um patógeno oportunista multiresistente. Tá? Que horas são? Meio-dia 8, a gente tem 52 minutos. Dá tempo de terminar. Tá? Klebsiella pneumoniae, patógeno oportunista multiresistente, tá? Ela está presente no sistema respiratório, tá? E nas fezes em aproximadamente 5% da população sã, tá? É responsável por aproximadamente 1% de todas, tá, as pneumonias bacterianas no mundo. 1% é muito ou é pouco? Pouco? Quando eu falo para o mundo todo? Pouco. É muito, né? Quando a gente joga 1% para o mundo todo de todas as pneumonias bacterianas, é muita, tá? Então, me chama a atenção por causa disso. Está associado, tá, na consolidação pulmonar e necrose hemorrágica nesses casos. Produz infecções urinárias também e bacteremia com focos secundários. Temos formação, tá, temos presença de Klebsiella pneumoniae formando abscesso hepático, mas nesse caso ela tem um público-alvo, homens asiáticos. Não sei qual é a xenofobia que ela tem, tá? Mas é um público-alvo. Ela vai provocar abscesso hepático em homens asiáticos. Não falo porquê no livro, não sei, tá? Mas ela tem essa xenofobia aí de só provocar em homens asiáticos. Mulheres ou outra etnia, não. Ela tem um negócio próprio com ele, tá? Infecções urinárias está associada a complicadas a pacientes, né? Com utilização de catéteres, tá? E formação de litíase. O que é litíase? Cálculos, tá? As famosas pedras, né? Tá? Tem a sua importância hospitalar porque ela está entre as top 10, tá, de infecções hospitalares. Então é uma das bactérias mais presentes dentro do hospital, ali provocando. Vocês já ouviram falar da famosa KPC?
tá? Que é a bactéria multiresistente, a bactéria que tem resistência, né, a todos os antibióticos. Já ouviram falar dela? Não? KPC é Klebsiella pneumoniae carbapenêmica, tá? É uma Klebsiella, tá, pneumoniae. Só que ela é específica, ela é carbapenêmica. Quando eu falo dessa bactéria, tá, que é multiresistente, eu estou falando dessa bactéria aqui, a ST258, tá? Ela que é a nossa famosa KPC, ela que é multiresistente, tá? Então, quando a gente fala KPC, a cepa própria é ST258, tá? A gente tem outra cepa que também é multiresistente, mas ela ainda não tem assim todo o glamour da desgraça, né, que a KPC tem, que é a ST16, tá? Ela apresenta também um alto índice de resistência, porém ela ainda tem medicação que é eficaz contra ela, tá? Mas quando eu falo da que é resistente a tudo, é a ST258. Vamos agora para outros tipos de Klebsiella. Então a gente tem a Klebsiella, tá? Ozainae, tá? Provocando a enfermidade Ozainae, que é uma rinite atrófica fétida, tá? A gente faz o diagnóstico através de cultivo e PCR. Nossa terceira Klebsiella diferente, tá? Vai ser a Klebsiella rhinoescleromatis, tá? Que vai provocar a enfermidade rinoescleroma, que é essa fotinha linda, bonita aqui, né? Esse narizinho aqui, ó, lindo, tá? Que são granulomas destrutivos. Tanto essa como essa, tá? A gente vai fazer o diagnóstico através de biópsia, certo? Então, das diferentes dessa daqui, o diagnóstico é cultivo e PCR. As outras duas, tá? Desse quadro é biópsia. A gente precisa retirar, tá, parte desse tecido e mandar para biópsia. Na biópsia, eles vão mandar para mim o laudo e vão encontrar células de miculix, tá? Se vier com essa descrição, acabou. É isso daqui, tá? Fácil da gente chegar no diagnóstico porque é próprio dela, tá? Já a Klebsiella granulomatis, vamos lá. Tá? Provoca a nossa enfermidade granulomatosa inguinal, tá? É uma enfermidade de transmissão sexual, tá? E sempre está associada à região inguinal. Então vai formar essas úlceras. Eu acho que lá está mais visível do que, tá? Então vai formar essas úlceras na região inguinal, tá? E genital. Tanto aqui como aqui, a gente retira parte da lesão e manda para a biópsia, tá? Na biópsia, no caso desse segundo, vai ser utilizada essa tinção própria, tá? De Donavan, e a gente vai encontrar no laudo essa descrição: corpúsculos intracelulares. Tranquilos? Fácil, né? Como diferenciar de uma ISP comum, aquela dessa da gente fazer? Aqui? Assim, Aqui? não, essa do carro. Não. Isso. A lesão, você está falando? Sim. A gente tem algumas ISTs que provocam esse mesmo tipo de ulceração. A gente só vai diferenciar através da biópsia. Daí a gente faz aqui. A diferenciação vem aqui, tá? Com a presença de corpúsculos intracelulares, tá? Por quê? Pela clínica, você vai pegar, vai ter a mesma sintomatologia. Aí a diferença a gente só tem pelo laudo da biópsia, tá? Por isso que é próprio. Quando eu tenho, nesse caso, nesse primeiro, falou de células de miculix, tá? Acabou. É isso daqui. Aqui, falou de corpúsculos intracelulares, tá? É isso daqui. Bom? Diagnóstico, neste caso, em geral, para as Klebsiellas. A gente tem cultivo, tá? E provas moleculares, que daí a gente vai ter PCR. Mas agora não é só PCR, você não vai escrever só PCR. Você vai ter que escrever PCR para NEG-A, tá? Ou PCR para lá, KPC, ou RMPA. Olha que divertido, né? Acho tão legal isso, né? Aí dependendo do perfil de contaminação, se a gente está falando de uma pneumonia, a gente associa exames de imagem, tá? Ou uma radiografia ou uma tomografia associada aos demais,
que a gente vai ver as cavitações em pneumonia. Se eu estou falando de abscesso, tá? Eu vou utilizar ultrassonografia ou tomografia. Ultrassonografia sempre vai ser, tá, minha primeira escolha, porque daí eu vou conseguir verificar qual lóbulo e dimensionar o tamanho desse abscesso, tá? Através da ecografia. Tratamento da Klebsiella. Se eu estou falando de uma pneumonia, tá? Primeira linha vai ser ceftriaxona. E ertapenem. Infecção por KPC. A gente entra com cefacidina, tá? Com avibactam. Tranquilo? Mas toda vez que eu tenho, tá, uma Klebsiella, não esqueçam, na verdade não só a Klebsiella, toda bactéria, tá, que é intra-hospitalar, a gente sempre solicita cultivo com o quê? Antibiograma. Tá? Porque se ela apresenta característica de padrão de resistência, eu preciso saber a quais medicações ela é resistente. E o único exame que vai me dar qual ela é resistente e sensível é o antibiograma. Tá? Então sempre solicitamos associado, tá, o antibiograma ao cultivo, certo? Para a nossa prova não, para a vida sim. Tá? Para a nossa prova são 9. Mas eu deixei aqui. Vai que vocês, né, Satanás atenta, vocês querem clinicar clandestinamente, pega o slide. Né? Tem 2 para tudo. Prevenção. Quando a gente tem paciente hospitalizado por KPC, tá? Por Klebsiella, ele tem que ficar isolado. Tá? A gente faz o isolamento desse paciente, tá? E a contenção. Então tem toda a medida de biossegurança associadas a esse isolamento, certo? Vamos para a próxima bactéria, Enterobacter, tá? Quando a gente fala de Enterobacter, também, tá, é uma bactéria de ambiente hospitalar, então apresenta uma gama de resistência. Possui beta-lactamase, é resistente à ampicilina e as cefalosporinas de primeira e segunda geração. Temos algumas cepas que também são resistentes, tá, aos carbapenêmicos, tá bom? Ela é uma bactéria móvel, então ela tem flagelo. Então a gente tem algumas características, que algumas são móveis, outras são imóveis, outras têm pilis, tá? São essas pequenas características que também vão diferenciando. Está associada a pneumonia, infecções urinárias, infecções de feridas e infecções relacionadas, tá, a dispositivos médicos. Temos essas duas aqui, que eram Enterobacter, tá? Porém, trocaram de grupo, tá? Essa virou Klebsiella e essa virou Cronobacter, tá? Só trocar. Fizeram exame genético, viram que não pertenciam à família, tá? E fizeram uma recolocação delas. Se vocês tiverem muito azar na vida de vocês, vocês vão pegar isso. Não? Nunca vão ver, tá? Porque não é comum. Serratia, tá? Tá muito rápido? Não? Então vamos acelerar. Serratia, tá? Tá, é um bacilo gram-negativo, tem mobilidade. Está associado, né, à contaminação de água, solo, trato geral. Apresenta resistência a aminoglucosídeos, penicilinas, tá? E o tratamento dela se dá através de cefalosporinas de terceira geração. Está associado a pneumonia associada à ventilação. O que seria pneumonia associada à ventilação? Não é o público-alvo. São pacientes hospitalizados, intubados, depois do procedimento, desenvolveram pneumonia, tá? Então, penso nela. Bacteremia relacionadas com catéteres, tá? Endocardites, tá? Para os nossos drogaditos, né? Fazem utilização de droga intravenosa. E infecções urinárias. Diagnóstico a gente faz através de cultivo. Sempre vai vir também DNase positivo e lipasa positivo. Certo? Como que a gente faz um tratamento específico aqui, tá? Então, se eu estou falando, tá, de uma pneumonia, tá, hospitalar, que no caso meus pacientes vão estar entubados, tá bom? Tratamento a gente faz com piperaciclina e tazobactam. Se eu estou falando de uma bacteremia, tá, vai ser cefazidina com amicacina, é com, não é ou, tá? Então é os dois associados. Endocardite, ceftriaxona com gentamicina, tá? O tempo de tratamento, se é uma bacteremia, é 14 dias de antibiótico, tá? Se é uma endocardite, é pouca coisa, graças a Deus, de 4 a 6 semanas, né? Quase nada, bem discreto o tratamento, tá?
Proteus, já é outra bactéria. Tá? Agora cada slide é um flash, piscou, perdeu. Tá? Proteus é um patógeno, tá? De provocação de infecções urinárias principalmente, está associado à formação de cálculos e resistência a antibióticos. Então, faz parte da microbiota intestinal de 30 a 50% de toda a população, tá? Tem os grupos de risco, pacientes com catéteres urinários, idosos, tá? Que estão aonde? Em asilos, tá? E pessoas com anomalia do trato urinário. Então, pessoas que apresentam má formação do trato urinário, tá? Também é meu público-alvo aqui, certo? Proteus mirabilis apresenta urease positiva. Proteus vulgaris apresenta multiresistência, tá? Aqui é a mesma coisa dali, aqui, tá? As manifestações, o que os proteus estão relacionados? Primeiro, tá? Infecções urinárias complicadas. Eu tenho pielonefrite obstrutiva por cálculo. Lembra que ele está associado à formação de cálculo? Que a gente tem aqui embaixo, ó. A minha urina, no meu exame de urina simples, vai apresentar um aspecto alcalino e formação de cristais de estruvita, tá? Então a minha urina sempre vai estar alcalina no meu exame, tá? E vai apresentar cristais de estruvita. O acúmulo desses cristais forma cálculo, tá? Aí nesse caso, minha paciente começou com uma ito baixa, com uma cistite, tá? Isso evoluiu para uma ito alta, que é uma pielonefrite, e essa bactéria continuou produzindo, tá? Cristais de estruvita. Aí, a paciente, além de apresentar pielonefrite, ainda apresenta obstrução, porque formou cálculo, tá? Também está associada a cistite epidermatosa, tá? O que significa? Que essa bactéria, quando ela estava em forma de cistite, ela fermentou, produziu gás dentro da bexiga, tá? Então isso daqui nada mais é, tá? Do que a contaminação na bexiga, só que com produção de gás pelo processo da fermentação. Segunda infecção associada, infecções extraurinárias. A gente tem pneumonia associado à aspiração, tá? Quando provoca bacteremia, a gente tem alta mortalidade, de 20 a 40% é uma mortalidade alta, tá? Osteomielite está associada a pacientes com úlcera, tá? De pressão. Então são pacientes que já formaram essa úlcera de pressão, tá? Essa escara, e isso contaminou. Temos uma característica de úlceras sacras aqui, tá? Quando eu falo desta osteomielite, tá na região sacra, tá? Então, formou essa úlcera de pressão, essa escara, teve essa contaminação na úlcera e isso teve contato direto com o osso, tá? E provoca a osteomielite. Isso é chuva? Do nada, mesmo. Tá? O achado característico é o exame de urina que eu já falei para vocês. Diagnóstico, tá? Então, sempre vai estar associado principalmente essa bactéria às infecções urinárias. Então, sempre urocultivo, tá? Provas bioquímicas que a gente vai ter, tá? Vai ser urease, que sempre vai ser positiva, tá? Aí a gente tem a variação entre mirabilis e vulgaris. Mirabilis vai ser indol negativo e vulgaris indol positivo, tá bom? Imaginologia, para a gente fazer o diagnóstico dos cálculos, o melhor exame mais indicado é ultrassonografia, que a gente consegue verificar, tá? Localizar e dimensionar. Diferença entre elas. Então aqui a gente tem 4 medicações que a gente pode utilizar, tá? Entre o proteus, tá? Mirabilis e o vulgaris. Quando a gente fala do mirabilis, as 4 apresentam eficácia, porque tem alto perfil de sensibilidade. Agora, quando eu venho para o vulgaris, ampicilina, tá? É totalmente resistente, não utilizamos. Quando eu falo de cipro, tem 40%. Quando eu falo de sensibilidade, 40% é baixo, né? Então tem mais chance de desenvolver resistência, tá? Do que apresentar sensibilidade. Então, quando a gente for utilizar, a gente pode utilizar genta ou imipenem, tá? Mas a gente tem um tratamento mais simples, mais tranquilo, tá? Que todo mundo conhece, que é a amoxicilina,
tá? Nas não complicadas. Amoxicilon, clavulanato é eficaz também, tá? Então, quando é não complicado, a gente pode utilizar esse. Infecções complicadas, a gente parte para etapeneno. Tranquilos? Providência, já estamos em outra, tá? Temos 3 de interesse, tá? A primeira associada à prevalência de Itu, tá? Segunda, associada a catéteres urinários. Então, meu paciente obrigatoriamente vai estar com catéter. Terceiro, diarreia ocasional, tá? Apresenta urease positiva, tá? Apresenta motilidade, quer dizer que tem flagelo, tá? É indol positivo, diferente do proteus, tá? Qual proteus que era indol negativo? Tá? Associações da patologia. Quando eu falo de uma Itu complicada, meu público-alvo são idosos com catéteres, tá? As complicações, cálculos por estruvita também. Bacteremia, pacientes queimados, tá? Risco de choque séptico. Infecções de feridas pós-cirúrgicas associados, risco de necrose tissular. Citrobacter, já estamos em outra. Falei que cada slide era um flash aqui, tá? Citrobacter, temos 4 de importância clínica. O primeiro associado a Itu e sepse, tá? Segundo, meningite neonatal, tá? Só que quando a gente tem casos de meningite neonatal por este daqui, 75% dos casos provocados por eles gera abscessos cerebrais, né? Já não bastava a meningite, ainda tem um abscesso. E a grande maioria não é um abscesso único, são múltiplos, tá? Então, essa é uma característica própria aqui. E o terceiro, a gente tem as infecções oportunistas, tá? Então, quando eu falo de meningite neonatal, eu estou falando de uma criança menor que 2 meses, tá? Achado imaginológico. Não vou colocar uma tomografia para vocês, se eu tiver imagem ainda. Por mais que seja fácil, porque é só duas cores, é preto e é branco, né? Então não tem como nem diferenciar. Mas eu vou trazer, tá, a descrição imaginológica. Então, vai ter padrão de empedrado. O que seria padrão de empedrado? Vou estar falando do meu abscesso, tá? Na tomografia ou na ressonância. E abscessos múltiplos vai ser descrito na minha imagem também. Infecções nosocomiais está associado à pneumonia, associado à ventilação. Mais uma, tá? Associado a isso. Sepses relacionadas a catéteres, tá? Resistência típica, tá, dessa bactéria às cefalosporinas. Vamos agora para um resuminho dos tratamentos. Quando eu falo de providência, provocando Itu, tá? Não complicada, nitrofurantoína. Quando eu falo de infecções graves, meropenem com amicacina, tá? Citrobacter, provocando meningite neonatal, meropenem. Provocando sepsis, cefazidina e avibactam, associado. Duração de meningite, de 21 a 28 dias, tá? Bacteremia, 14 dias. Simples, né? Vamos complicando, então. Né? Tá quase acabando, deve ter uns 40 ainda. Tá? Shigella, agente etiológico da disenteria bacilar. Lembram que a gente viu a E. coli produtora de Shigella-toxina? Né? Então vai provocar uma clínica similar. Qual que é a diferença? Aqui eu estou falando de um bacilo gram negativo e móvel, tá? E a gente tem a incubação de 12 horas a 4 dias. Lembra que a E. coli era de 10 a 18 horas? Né? Então a gente está falando quando a E. coli é mais agudo o aparecimento da clínica, tá? Aqui o tempo vai ser maior, tá? E a gente tem a complicaçãozinha. Falta pouco, nem 20 slides. Tá? Gente, a gente já termina. Tá? Vocês estão ansiosos, é fome? É? Lembra do tutu de feijão? Tá? Já passa a fome. O que meu paciente apresenta aqui? Febre, dor abdominal, diarreia líquida, tá? E coreia. Coreia é quando o paciente apresenta tremor, tá?
Então a gente não escreve tremor, a gente fala coreia, certo? Apresenta fezes mucopio-sanguinolenta. Mais uma fezes diferente, né? Agora essa é a sexta fezes diferente que a gente está falando hoje. O que é umas fezes mucopio-sanguinolenta? Muco, mucosa. E o pio? Veio do gugu, do pio, né? O que é o pio? O que significa pio? Presença de pus, leucócitos, tá? Então vai ser umas fezes com muco, pus e sangue, tá? Sempre lembra, quem puxa o nome prevalece. Então umas fezes mucosa, tá? Com presença de sangue e pus, tá? Apresenta desidratação, sepse, púrpura trombocitopênica e síndrome de Reiter, que é esse conjunto, tá? Vamos para as toxinas, tá? Temos duas. A primeira é uma endotoxina que contribui para a irritação intestinal. A segunda, exotoxina, tá? Ela vai causar a diarreia aquosa inicial, tá? E ela também pode ser neurotoxina, provocando meningismo e coma em casos graves, tá bom? Vamos agora para o quadro clínico diferente. Vai lá na atenção aluno e volta, aluno docente. Fala oi pro pessoal. Oi. Faz amizade. Tá? Aqui a gente difere em duas fases. A primeira fase é de 0 horas a 72 horas, tá? Da clínica do meu paciente. Meu paciente vai apresentar a enterotoxina, que vai causar diarreia aquosa profusa, tá? Lembra a diferença lá na E. coli? Que ela só tinha a diarreia aquosa, né? Aí ela evolucionava, tá? Como gravidade para uma disenteria, né? Que é a diarreia associado a muco, sangue e febre. Só que aqui ela já está apresentando isso. O que meu paciente tem? Cólica, febre baixa, tá? Então meu paciente já está com a disenteria, tá? Então a diferença a gente tem aqui, que lá a disenteria é a forma grave. Aqui a forma inicial já é a disenteria, tá? Então a gente tem essa diferença. Além do tempo, vem essa diferença aí, tá bom? Segunda fase, maior que 72 horas, tá? A gente tem a invasão da mucosa. Aqui está falando disenteria, só que eu estou focando no que aqui? Quantidade de deposição. 10 a 30. Vocês já tiveram uma diarreia que foram 30 vezes brincar de rei no trono? Sim. Já? A perninha já chega torta, que fica que nem as filmes das branquelas, né? Tudo, né? Por quê? É muito forte, né? É muita perca. Porque até 30 vezes é muito, tá? Dia. As fezes vão apresentar sangue e muco. E essa descrição das fezes vem, ó, para a sobremesa de vocês hoje, gelatina de framboesa, tá? Essa é a descrição das fezes. Então, se na descrição das fezes, tá? Se alguém falar para vocês, fezes e gelatina de framboesa, acabou. Estou falando de shigella, tá? Tranquilo? Graças. Fala tchau, pessoal. Tenesmo retal também vai apresentar complicações de 5 a 10% de todos os casos. Também está associado ao megacolon tóxico, tá? Tratamento nesse caso, certo? Temos medicação de primeira linha para adulto e para criança. Se eu falo de criança, eu vou tratar com azitromicina. Adulto, eu tenho 4 opções. Eu tenho cipro, ampicilina, doxy e trimetoprim. Tá bom? O que eu tenho que associar aqui junto com o antibiótico? Hidratação. Nunca esqueçam da hidratação. Salmonela. Calma, só isso. Senão vocês vão dormir. Tá. Salmonela,
gente tem as salmonelas tifoides e não tifoides, tá? As tifoides a gente separa em tif e paratif. A paratif a gente tem o subtipo A, B e C, tá? Salmonela são bacilos gram-negativos, possuem flagelos, têm motilidade, tá? E não possuem cápsula, tá bom? Estão associados à contaminação por via oral. Por que que diferente das E. coli não é fecal oral, é só oral? Mas a E. coli a gente pode comer o alimento contaminado. Por que que a gente fala fecal oral para umas e a gente só fala oral para outras? Lembram lá no começo que eu falei que a E. coli faz parte da nossa microbiota, certo? Então toda vez que a gente apresenta, tá, o consumo de alimentos contaminados por ela é fecal oral, porque algum coleguinha, né, te deu o que? Vendeu o chefe, né, e você fez a ingesta. Aqui, salmonela não pertence. Lembra de salmonela? Toda vez que está presente, ela é patológica, né? Então, nesse caso vai ser oral porque ela não vem do nosso intestino. Tranquilos aqui? Bom, via de transmissão sempre vai ser oral. Ela é baixa quantidade, eu não preciso de muita, tá? Para me provocar patologia. Como que forma? A gente tem 3 formas clínicas. A primeira é a febre entérica, que é conhecida como febre tifoide, tá? Tem uma incubação de 10 a 14 dias. O que é a febre tifoide? Certo? Meu paciente vai apresentar uma febre alta progressiva, apresenta mal-estar, cefaleia e estranhamento. O que é estranhamento? Já que você está em pé para responder, o que é estranhamento? Já que você levantou para isso. Ele se jogando no chão. O que é estranhamento? Alguém sabe o que é estranhamento? É a nossa constipação, né? Quando o paciente fala que o paciente está ressecado, tá? É o oposto da diarreia, né? Diarreia você perde as forças, ali você tem total força, né? Estranhamento, o paciente está ressecado, estranhamento, tá? Apresenta hepato, esplenomegália, tá? Manchas rosas no tórax e abdômen. Complicações prévias à utilização de antibióticos, a gente tem hemorragia e perfuração intestinal. Tem baixa mortalidade, tá? Menor que 1%, porque é fácil de diagnosticar e de solucionar. Lesões pode ser apresentada, tá? Necrose nas placas de Kleber. Lembram disso? De histologia 2? Vocês tiveram com a Malha ou com a Thais? Teoria? Da Thais? Lembram? Ela estava um pouquinho mais gordinha que a Thais. Las placas de Kleber. Ela me mata, ela tá tão ódio que eu faço isso. Tá? Manejo clínico, como que a gente vai tratar? Tá? Febre tifoideia, a gente entra com ceftriaxona, tá? E se meu paciente apresentar sinais de choque, a gente associa com Dexa. Bacteremia, cipro, tá? E drenagem de abscesso se apresentar, tá bom? Enterocólicas, tá? Reidratação oral e antibióticos só em caso de risco, tá? Porque tem autolimitação e solução. Diagnóstico, tá? A gente faz através de cultivo, aí vai depender da clínica do meu paciente, tá? Mas a gente sempre utiliza cultivo como método de diagnóstico também. Está associado ao consumo de água, leite, carne, ovos, mariscos, né? Tudo igual. Tranquilos? Terminamos o 15, vamos para o 16. Não. Sim. Pseudomonas acinetobacter, tá? 10 para cada. Bactibut, tá? Está associado ao ambiente hospitalar, está altamente difundido em alimentos, solos e águas contaminados, certo? Mesma coisa? Vamos aqui. Apresentam formação de biopelículas, formação de películas em catéteres, tá? Em pulmão de pacientes com fibroses císticas, é um fator de importância para virulência. Pseudomonas apresenta alta resistência a antibióticos porque ele é muito comum em ambiente hospitalar, tá?
Está associado principalmente à contaminação de utensílios médicos, tá? Porque ele é oportunista, onde ele conseguir, tá? Tem uma porta de entrada, ele vai provocar, tá? A lesão. Prova de diagnóstico, a gente sempre vai fazer através de cultivo, tá? Para a gente conseguir diferenciar, tá bom? Tratamento, utilizamos penicilinas de amplos espectros, tá? Piperaciclina, um exemplo. Aminoglucosídeos sempre foi associados. Ambas apresentam beta-lactamase, quer dizer que é um fator de resistência. Acinetobacter, tá? Quando a gente fala de Acinetobacter, a gente tem que pensar em uma, Acinetobacter baumannii, tá? Ele é o principal e mais frequente, tá? Desse grupo, provocando patologia. Acinetobacter baumannii, tá bom? O que ele vai provocar, tá? Infecções intra-hospitalares, tá? Associado, né, a catéteres intravenosos e umidificadores, tá bom? Associado também vai provocar pneumonia, bacteremia e sepse. Como ele apresenta um alto perfil de resistência, tá? Sempre solicitamos o cultivo com antibiograma, tá? Quando vir esse resultado, a gente aplica o tratamento, mas antes de vir o resultado, a gente começa o tratamento com, cadê? Colistina, tá? Utilizamos colistina. Tranquilos até aqui? Fácil. A prova de sensibilidade que eu falei para vocês, que é o antibiograma que a gente vai pedir. Dúvidas até aqui? De boa? Então tá, então libera.